Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador. Estamos aqui ao vivo, como fazemos toda quinta-feira, às 5 da tarde, convidando a você para participar, para enviar a sua mensagem. Nosso programa tem o propósito de estudar o Evangelho através do Espiritismo, da visão que o Espiritismo nos traz da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da lei de evolução, enfim, os princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. Hoje, no programa, nós teremos, no primeiro bloco, a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos desenvolvendo aqui o capítulo que vai tratar hoje do pecado por pensamento e adultério. Na sequência, nós temos o estudo dos ensinos de Jesus, conforme Caiba Schutel, com a lição sobre verdade e liberdade. Vamos dar continuidade também ao estudo da carta de Paulo de Tarso aos Hebreus. E, no encerramento do programa, nós teremos, então, a palavra de José Herculano Pires, que vai conversar conosco sobre a glória vã dos homens. Tudo isso, então, a partir de agora, em o Evangelho em Espírito e Verdade. E para começarmos, vamos aqui, então, adicionar a nossa projeção de slides, para podermos, então, acompanhar toda essa temática da edição de hoje do nosso programa. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, nós vamos hoje estudar do capítulo 8, os itens 5 a 7. Esse capítulo 8 tem por título Bem-aventurados os puros de coração. E esses itens 5 a 7 trabalham o tema pecado por pensamento e adultério. Então, nós vamos conhecer aqui uma passagem do Evangelho e o comentário que Allan Kardec faz a essa passagem, sempre tendo por base o ensino dos espíritos superiores. Vamos, então, ao primeiro slide. A passagem evangélica está em Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. Então, está aí para que você possa acompanhar a leitura. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, pois, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração, adulterou com ela. Então, esta é a passagem que abre esse item desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora passar a palavra a Allan Kardec. Um primeiro comentário, que já está nesse slide, e no próximo slide, a continuidade do seu comentário. Então, nos explica Allan Kardec que a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Bem, esta primeira colocação de Kardec é muito importante. Era comum na época, aliás, durante muito tempo foi comum, falar-se em pecado. O adultério, ou seja,
ter um relacionamento sexual com uma pessoa fora do casamento sempre foi considerado um pecado. Era considerado um grave pecado pelos judeus. E Jesus, então, pega essa questão para ampliar e diz que, na verdade, o pecado não está apenas no ato propriamente dito, mas está também na intenção, está no pensamento. Porque nem sempre nós vamos cometer o adultério com um relacionamento extraconjugal, mas quantas e quantas vezes não pensamos nisso, não cobiçamos uma outra pessoa fora da relação conjugal. Então, Jesus condena não apenas o adultério, mas condena também a cobiça, a intenção, o pensamento de cometer o adultério, que às vezes não é cometido apenas e tão somente pela falta da oportunidade ou pela rejeição firme da outra pessoa. Então, precisamos também saber controlar os nossos pensamentos. Jesus é bem claro. Ele diz: eu, pois, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mas Kardec continua o seu comentário à luz da doutrina espírita, para que possamos melhor compreender este ensino de Jesus. E aí ele diz, em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Bom, então, Allan Kardec está nos lembrando aqui da lei de evolução ou lei de progresso, que é a questão de realizar o progresso moral e espiritual. E ele distingue três tipos, por assim dizer, de seres humanos. Tem aquele que simplesmente não concebe o pensamento de adultério. Então, ele sequer pensa em cobiçar a mulher ou o homem fora da sua relação conjugal. Ele é ético, honesto consigo mesmo. Então, essa pessoa já realizou o progresso espiritual. Agora, existem outras pessoas que ainda têm, vez ou outra, o pensamento da cobiça de outra pessoa fora do casamento. Mas repele esse pensamento. Não se deixa levar, não se deixa dominar por esse pensamento. Não, ele pode até ter o pensamento, mas o repele e não sai atrás de concretizar o pensamento. Então, essa pessoa já está bem mais próxima da realização do seu progresso espiritual. Mas existem aquelas outras pessoas que, além de ter o pensamento, se comprazem, se deliciam, vivem com esse pensamento e, conseguindo as circunstâncias favoráveis, vão, de fato, concretizar o adultério. E aí Allan Kardec lembra que essas pessoas estão muito longe da perfeição espiritual, do progresso espiritual que precisam realizar. Daí, então, o resumo que ele faz. Numa, que é aquela primeira, que sequer pensa, o trabalho do progresso, do aperfeiçoamento, está feito. Nas outras, é um trabalho ainda por fazer ou que está sendo feito
porque os graus aqui de desenvolvimento são muito variáveis. E Kardec lembra que a condenação de Jesus não é uma condenação do olho por olho, dente por dente, porque Deus é justo. E como ele é justo, aliás, ele é a justiça perfeita, Deus leva em conta essas diferenças nos graus do nosso progresso espiritual. Deus leva em conta a nossa responsabilidade maior ou menor, tanto em relação aos nossos atos quanto aos nossos pensamentos. Quando Kardec fecha aqui, né, atos e dos pensamentos do homem, esse homem refere-se ao ser humano, tanto homens e mulheres. Deus leva em conta as nossas intenções, leva em conta as circunstâncias que nos envolvem, leva em conta as forças morais que já possuímos ou que estamos em vias de possuir. Deus, acima de tudo, é justo. Então, se você, porventura, teve um pensamento libidinoso, um pensamento de um adultério, porque se encantou com alguma pessoa, mas se controlou, deixou isso passar, nada fez em relação a tentar concretizar esse ato, e não pensou mais nisso, Deus sabe que você não tem que ser condenado a um sofrimento no depois da morte só porque teve esse pensamento. Deus vai levar em conta a luta íntima que você fez, usando a sua força de vontade para repelir esse pensamento. E Deus sabe que vai chegar uma hora em que você sequer terá esse tipo de pensamento. Então, lembremos que a cada um é dado segundo as suas obras. E Deus sabe de cada um de nós que somos seus filhos. Deus nos conhece na intimidade. Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas razões, os nossos objetivos. E não vai cobrar de nós aquilo que ainda não podemos dar. Não somos santos aqui na face da terra, mas Deus quer que trabalhemos incessantemente para corrigir as nossas más tendências, para não nos deixarmos levar pelas paixões e para desenvolver as virtudes. É o que temos que fazer. Se isso não fizermos, poderemos sim ter que responder pelos nossos pensamentos adúlteros, embora não tenhamos concretizado, de fato, o adultério. A lei divina é muito clara, rege a vida no universo, e não temos como escapar de assumir as consequências daquilo que pensamos e daquilo que fazemos. Isso é da lei divina e que o Espiritismo estuda tão bem na chamada lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Cuidemos, portanto, dos nossos pensamentos, moralizando-os e espiritualizando-os. Vamos dar continuidade a este capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, semana que vem, na próxima edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos agora passar para o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, autoria de Caibar Schutel, publicação da Casa Editora Clarim, que você está vendo agora aí na tela. Obra maravilhosa, estudos muito bons, tanto sobre as parábolas quanto os ensinos do nosso Mestre Jesus. E nós estamos agora acompanhando os ensinos do Cristo.
e vamos trazer para nós o capítulo Buscai a verdade e a liberdade. Carl Schutel faz comentários a respeito, então, de um ensino de Jesus que foi anotado pelo evangelista João, em seu evangelho, no capítulo 8, versículos 31 a 32, que diz o seguinte: Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta frase aqui de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é muito conhecida, é muito lembrada por todos aqueles que estudam o Evangelho, e não é diferente entre nós espíritas. Jesus se dirigiu aos judeus que acreditavam nele, porque Jesus era um judeu, fez toda a sua pregação na Palestina, diretamente aos judeus, claro, também para outros povos, não eram apenas os judeus que o ouviam. Os judeus ligados ao judaísmo, alguns começaram a entender a palavra do Mestre e a seguir os seus ensinos, largando então o judaísmo para abraçar o cristianismo que estava nascendo, que estava surgindo na figura, nos exemplos e nos ensinos de Jesus. E ele faz então uma advertência a esses judeus que já o estavam seguindo, acompanhando os 12 discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, se vocês, de fato, seguirem os meus ensinos, colocando-os em prática, verdadeiramente vocês poderão ser chamados de meus discípulos. E aí, com os meus ensinos, vocês conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Libertará do quê? Dos preconceitos, das discriminações, das ideias falsas e assim por diante. Verdade que liberta. Pois bem, Jesus disse isso naquela época àqueles que o estavam seguindo. Mas essa palavra do Mestre ecoa até os dias atuais, para todos nós que dizemos seguir os seus ensinos através do Espiritismo. Então, vamos passar essas palavras de Jesus para nós, hoje, aqui e agora. Se permanecermos na sua palavra, ou seja, se estamos estudando o Evangelho à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e assim por diante, ou seja, através dos princípios que formam o Espiritismo, que é uma doutrina que revive o Evangelho, poderemos, então, ser chamados de verdadeiros discípulos de Jesus. E assim conheceremos a verdade da imortalidade da alma, da vida que continua após a morte, a verdade da pluralidade das existências ou reencarnação, a verdade do intercâmbio mediúnico entre desencarnados e encarnados, a verdade da lei de evolução. E vamos nos libertar do materialismo, do egoísmo, do orgulho, porque conseguiremos realizar a autoeducação, o autoconhecimento e o nosso progresso espiritual, porque Deus, nosso Pai, nos destina à perfeição, que vamos alcançar através de esforços próprios, acionando a nossa vontade, o nosso querer. Pois bem, é fácil
permanecermos na palavra de Jesus? A resposta é não. Não é fácil. Por que não é fácil? Alguns fatores explicam isso para nós. Primeiro, porque ainda somos imperfeitos e, na verdade, muito imperfeitos. Temos muito que melhorar a nossa moral, nossa ética. Temos ainda que acreditar, de fato, na nossa realidade espiritual. Então, a nossa imperfeição moral, intelectual e espiritual faz com que, vez ou outra, não consigamos ficar com as palavras de Jesus. Não consigamos vivenciar os ensinos de Jesus. Mas existem outros fatores, que são fatores externos a nós, fatores sociais, fatores do meio em que vivemos. A sociedade humana ainda é uma sociedade extremamente egoísta, individualista, orgulhosa. Muitos de nós somos insensíveis com o sofrimento alheio, somos indiferentes, até mesmo à palavra de Jesus. Embora nos digamos cristãos, nos digamos espíritas, e até façamos parte de um grupo de estudo do Evangelho. Mas isso não significa que, de fato, sintamos isso no fundo da alma e que, vez ou outra, não nos deixemos levar pela força das circunstâncias e a nosso próprio bem, a nosso benefício, na manutenção da nossa zona de conforto, acabamos abrindo mão do ensino de Jesus e não vivenciamos o Evangelho. Nos deixamos quantas e quantas vezes nos deixar levar pelo egoísmo, pelo orgulho, não é mesmo? Porque todos nós, num grau maior ou num grau menor, somos egoístas, somos orgulhosos, somos vaidosos, muitas vezes hipócritas. Mas o Espiritismo nos lembra que precisamos realizar constantemente o trabalho de autoeducação. Educar-se é o grande lema que precisamos colocar em prática. Falhas nós teremos, porque somos imperfeitos. Mas a imperfeição não pode ser utilizada o tempo todo como justificativa para manter as falhas morais. Nós temos, na verdade, que usar a imperfeição para o trabalho do aperfeiçoamento moral. Como nos lembra Allan Kardec, temos que combater as nossas más tendências, desenvolvendo as nossas virtudes, que são potenciais divinos, que estão conosco. Então, não utilizemos a imperfeição para justificar por que estamos deixando o Evangelho de lado. Não serve de desculpa. Caiba Schutel faz o estudo dessa passagem anotada por João em seu Evangelho, nos diz aqui o seguinte. Vou ler agora o texto, vou passar a palavra a Caiba Schutel. Vamos abrir aspas. O homem é um ser dotado de razão e de sentimento. São estes os dois polos da vida psíquica, através da qual se reaça o eixo do ideal mantenedor da evolução gradativa do espírito. O homem é um ser polarizado pelo raciocínio e vivificado por sentimentos de virtude, por afetos que o prendem à fraternidade, e só quando usa esses atributos em busca da verdade, ergue-se, dignifica-se, eleva-se e santifica-se. Fora dessa esfera de ação e de educação, o homem é uma besta, porque não sente, porque não pensa. Mais à frente, no seu texto, Caiba Schutel vai então nos dizer: homens, voai,
Desprendei-vos da escuridão da ignorância, que cerceia a vossa inteligência e vos ata a pesados dogmas. Voai, dai expansão à vossa razão, deixai palpitar os vossos corações aos generosos sentimentos, para ascenderdes às esferas da ciência e do amor, onde a verdade brilha com todos os seus esplendores. Lembrai-vos, ó homem, que sois dotado de razão e sentimento. Buscai a palavra de Jesus, permanecei na sua palavra, sede verdadeiramente seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fechando aspas, essas são as palavras de Caibar Schutel sobre esta passagem de João no seu evangelho. Este João é o famoso João Evangelista, um dos discípulos do nosso mestre Jesus. Portanto, buscar sempre a verdade. É o que o espírita deve fazer diante da verdade da sua realidade espiritual. Porque o Espiritismo nos mostra que todos somos espíritos, ou almas, que a morte não existe e que todos retornaremos à realidade da pátria espiritual, o mundo espiritual. Essa é a verdade. Mas não adianta apenas racionalizar em cima disso, utilizando a intelectualidade. É preciso sentir. Por isso, Jesus também nos diz que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E que o mandamento da lei divina é amarmos-nos uns aos outros. Amar ao próximo como a si mesmo. Para colocarmos isso em prática, temos que dizer adeus imperfeições e, acionando a nossa vontade, dirigirmos-nos para o alto, numa linha ascendente para a perfeição, melhorando-nos constantemente. Por isso, vamos aqui repetir: não utilizemos as nossas imperfeições morais para justificar falhas, erros. Não, porque temos imperfeições morais hoje. Amanhã, temos que ter menos imperfeições morais e cada vez mais aperfeiçoamento moral. É a lei de progresso que podemos colocar em ação através da nossa própria vontade e que o Espiritismo tão bem explica. E para acelerarmos esse nosso progresso moral, fiquemos então com a palavra de Jesus. Vivenciemos os seus ensinos e teremos realmente um passo gigante pela frente para chegarmos à perfeição. Nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, 5 da tarde, daremos continuidade a esta obra de Caibar Schutel, onde vamos mergulhar, então, em mais um ensino de Jesus e a visão do Espiritismo sobre esse ensino, como fizemos hoje. Mas está na hora agora de abrirmos a terceira parte do programa, que é dedicada a Paulo de Tarso, esse grande mensageiro do Evangelho, que marcou a história nascente do cristianismo para todo sempre. Para esse estudo, nós estamos acompanhando o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, que, além de estar sendo vendido como livro digital, agora você pode adquirir também como uma obra
impressa. Nós vamos dar depois os detalhes a esse respeito. E nós estamos estudando agora a última carta de Paulo de Tarso, que é a carta aos Hebreus. E hoje nós vamos ver dessa carta o versículo 19 do capítulo 6, quando Paulo de Tarso escreve aos Hebreus: a esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma. Ele escreveu pensando nos hebreus, ou judeus. Mas a carta foi resgatada, copiada, e seus exemplares ficaram para a posteridade. E hoje fazem parte do Novo Testamento e dos estudos que realizamos sobre o Evangelho. Portanto, essa fala de Paulo aos Hebreus também vai servir para nós. Ainda mais que ele está falando aqui da esperança. E nós vemos que, na filosofia popular, nós temos ditos que corroboram muitos pensadores no tempo histórico da humanidade. E nós sabemos que, popularmente, se diz que mais vale ser esperançoso do que ser otimista, que a esperança é a última que morre, se é que morre. Também sabemos que a esperança alimenta a fé e o trabalho, que a esperança nos impulsiona à frente, sem esmorecimento. Todos nós sabemos que é a esperança que nos faz vislumbrar dias melhores depois da tormenta. Ou seja, é a esperança que nos faz crer e nos movimentar para a luz que está ali no fim do túnel. É a esperança que nos faz acreditar na redenção do ímpio, que um dia ele haverá de se arrepender do mal que realizou. É a esperança que nos impulsiona através da lei do progresso, sempre para frente e para o alto. É a esperança que nos direciona para o bem e o amor, na crença íntima que temos que tudo pode melhorar na sociedade humana. A esperança é sentimento que nos faz ver como possível aquilo que desejamos. A esperança nos dá confiança em prosseguir para atingir os ideais que sonhamos, que almejamos, que queremos. A esperança é a mãe da coragem e também da perseverança. O Espiritismo torna a esperança uma certeza. Sim, certeza da vida futura após a morte, certeza que prosseguiremos fazendo bem, certeza que o tempo nos reserva contemplar a transformação moral da humanidade, certeza que chegaremos ao topo, ao cume da perfeição espiritual. Como diz Paulo de Tarso, nesta fala aos Hebreus, a esperança é nossa âncora. Ela não permite o nosso naufrágio na descrença ou na revolta. A esperança das lições do Evangelho, das lições da doutrina espírita, nos mantém no porto seguro da fé. Fé e crença que alimentam nossa alma. Naquela época em que Jesus esteve conosco, o povo judeu, que já havia ao longo da sua história sido várias vezes dominado e escravizado,
apesar disso, e de estar, naquela época, sob o jugo de outro povo, que era o povo romano, o povo judeu estava submisso ao Império Romano, apesar de toda essa história, é fato que o povo judeu nunca perdeu a esperança de recuperar a sua liberdade e viver feliz na terra prometida que eles acreditavam. Mesmo dispersado mundo afora, mesmo estigmatizado, mesmo perseguido, e isso culminou no entristecedor e repugnante holocausto da Segunda Guerra Mundial, mesmo assim, o povo judeu sempre manteve suas tradições religiosas, suas tradições culturais, sempre se refez, ou seja, nunca perdeu a esperança. Olhando agora para o início do cristianismo, nós vamos ver que os cristãos daqueles primeiros tempos, eles foram muito perseguidos. E muitos morreram nos circos romanos, mas todos eles deram grandes provas de fé em Cristo e de esperança. E os césares e os generais romanos ficavam atônitos diante dessa demonstração. No início da divulgação do Espiritismo, não foi muito diferente. Embora ninguém mais fosse atirado aos circos para morrer, é fato que Allan Kardec e os primeiros companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tiveram que sustentar valorosamente um trabalho gigantesco para consolidar o espiritismo, porque os ataques não foram poucos, muito pelo contrário. Diante, então, do exemplo do povo judeu, do exemplo dos primeiros cristãos, do exemplo dos espíritas pioneiros com Allan Kardec, hoje, sigamos em frente, com a esperança em alta, pois é da vontade de Deus, nosso Pai, que tanto o bem quanto o amor reinem na face da terra, seja hoje, seja amanhã, e apesar dos homens de má vontade. Haveremos, sim, de transformar moralmente a humanidade a partir da nossa transformação moral individual. Então, com Paulo de Tarso, vamos repetir: a esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma. Vamos prosseguir esse estudo da carta de Paulo aos Hebreus, semana que vem, na próxima edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, aguardando pela sua participação. Antes de entrarmos no quarto bloco do programa, que é a sua parte final, onde vamos ceder a palavra a José Herculano Pires, vamos à nossa dica literária espírita. E hoje estamos trazendo o livro Em Busca do Mestre, de Pedro de Camargo, o Vinícius, obra que foi publicada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo e que reúne estudos de Pedro de Camargo sobre o Evangelho, estudos esses que serviram à época, lembrando que Pedro de Camargo desencarnou em 1966, serviram para a implantação dos grupos de estudo do Evangelho, não apenas na Federação Espírita do Estado de São Paulo, mas também nos centros espíritas. É uma obra maravilhosa. Pedro de Camargo foi um espírita muito voltado ao Evangelho, escrevendo com bastante sentimento e conhecimento. Então, essa é a dica literária de hoje, o livro Em Busca do Mestre, de Pedro de Camargo, o Vinícius,
ou se você preferir, de Vinícius, o Pedro de Camargo. Muito bem, vamos agora ceder a palavra a José Herculano Pires. Ele, no seu programa No Limiar do Amanhã, que foi ao ar todos os sábados de 1970 a 1974, pela Rádio Mulher de São Paulo, capital, ele reservava o final do programa para realizar um comentário sobre uma passagem do Novo Testamento. E o Novo Testamento era aberto ao acaso por uma pessoa que estivesse ali no estúdio. E ele, após a leitura da passagem, comentava a mesma à luz do Espiritismo. Pois bem, nós temos a publicação de vários áudios desse programa, áudios que foram recuperados, mas também temos os textos publicados no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. E hoje nós vamos aqui fazer a leitura do seu capítulo 5, que recebeu como título A Glória Vã dos Homens, onde Herculano Pires comenta a seguinte passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 37 a 43. Assim falou Jesus, e tendo-se retirado, escondeu-se deles. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra proferida pelo profeta Isaías. Senhor, quem creu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, não podiam crer, porque, como diz ainda Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os seus olhos e entendam no coração e se convertam, e eu os sare. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e dele falou. Contudo, muito das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque prezaram mais a glória que vem dos homens do que a glória que vem de Deus. Comenta José Herculano Pires esta passagem do Evangelho de João com as seguintes palavras. A chave dessa passagem do Evangelho de João está precisamente nessa frase final, quando o evangelista nos diz que eles prezaram mais a glória que vem dos homens do que a glória que vem de Deus. Se interpretarmos literalmente essa passagem, teremos forçosamente que considerar que Deus age de maneira humana com relação aos homens, porque Deus teria cegado os fariseus, teria impedido o seu entendimento para que eles não ouvissem e não compreendessem as palavras de Jesus, e assim não fossem salvos. Isso seria simplesmente absurdo. Uma atitude de Deus intencional, nesse sentido, seria completamente absurda do ponto de vista lógico, e mesmo do ponto de vista humano, da nossa compreensão humana das coisas. Ora, o que o Evangelho quer dizer, portanto, figuradamente nessas palavras, é que os fariseus ali presentes, que ouviram Jesus anunciar o reino, ouviram Jesus anunciar as promessas do Espírito e ouviram Jesus dizer que aproveitassem a luz enquanto a luz estava com eles no mundo, porque depois a luz se retiraria e eles ficariam em trevas. Os fariseus que ouviram isso não entenderam. Não porque tivesse sofrido de Deus uma punição para isso, mas porque, na realidade, apegados aos interesses humanos, à glória das suas posições passageiras, transitórias, eles não tinham desenvolvido a capacidade espiritual necessária para compreender o ensino de Jesus. Não estavam em condições de entender o que o Mestre lhes havia ensinado. Diz também o texto
que Jesus se escondeu deles. Isso deve ser entendido naturalmente, no sentido de que Jesus, ditas essas palavras, retirou-se. Porque é evidente que Jesus não ia se esconder daqueles mesmos a quem ele havia pregado a sua possibilidade de lhes dar a salvação. Todas essas coisas implicam, quando estudamos os textos evangélicos, a necessidade da aplicação da lógica, da razão, do raciocínio, para podermos entender bem o significado dos textos. Por isso é que o apóstolo Paulo ensinou não nos apegarmos à letra que mata, mas sim procurarmos o espírito que vivifica. Em todos os textos das Escrituras Sagradas, nós nos defrontamos com essa mesma situação. As Escrituras não são apenas simbólicas, alegóricas. Elas estão também relacionadas com o tempo em que as expressões que hoje usamos tinham outro sentido. As traduções, por mais que se esforcem para aproximar as expressões antigas da realidade atual da linguagem, não conseguem nos dar na limpidez necessária dessa expressão moderna. Nós, então, temos de compreender sempre, quando lemos um texto antigo, que existe uma perspectiva histórica na qual devemos nos colocar para realmente podermos penetrar no seu sentido. Se fôssemos interpretar essa passagem ao pé da letra, nós atribuiríamos a Deus intenções que não podem caber no Ser Supremo, no Ser absolutamente perfeito, cujo amor imenso abrange o universo todo e sustenta até mesmo o equilíbrio dos mundos e das galáxias no espaço sideral. Esse poder de amor, que supera tudo quanto a nossa imaginação pudesse conceber, não podia se harmonizar absolutamente com a atitude de um Deus que, particularmente, atingisse uma criatura humana, ou várias criaturas, para impedi-las de compreender uma lição de amor, uma lição caridosa que Jesus dava, procurando despertar nessas criaturas o sentimento espiritual que elas trazem ocultas em si mesmas. Ora, esse sentimento espiritual era precisamente aquela parte do homem que Jesus tocava com as suas palavras. Mas Isaías havia profetizado, e diz ainda o texto, por isso era preciso que se cumprisse a promessa. Se nós entendermos isso assim também ao pé da letra, parece que toda a passagem de Jesus pela terra estava subordinada à previsão dos profetas. Se a profecia devia cumprir-se, tudo devia ocorrer na pauta das profecias. Isso seria restringir a própria missão de Jesus na terra às condições anteriormente estipuladas pelos profetas. Aí também precisamos entender que há uma colocação do problema na linguagem do tempo que não está de acordo com a nossa linguagem atual. Não é porque Isaías disse que isso tinha de se cumprir. Isso se cumpria porque Isaías realmente tinha tido uma percepção extrasensorial, uma pré-cognição, uma percepção profética daquilo que se ia realizar. Não podemos, pois, como se diz na linguagem popular, colocar o carro adiante dos bois. Isaías viu o que ia se realizar e falou. Mas isso não se cumpriu por determinação de Isaías, e sim porque Isaías realmente viu uma realidade futura que estava prevista já nos próprios desígnios de Deus, através da ação e reação das coisas no processo natural. É assim que devemos entender esse texto. Então, acabamos aqui de ouvir as palavras de José Herculano Pires, nos explicando
a passagem que está no capítulo 12, versículos 37 a 43 do Evangelho segundo João. Semana que vem, nós vamos continuar a conhecer estes estudos, estes comentários de José Herculano Pires, feitos sempre através da ótica da doutrina espírita. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, em transmissão tanto no YouTube quanto também no Facebook. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, quinta-feira, às 5 da tarde, não se preocupe, porque você pode assistir o nosso programa em outro dia e horário, bastando para isso, no YouTube, acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita, onde todos os vídeos do programa estão disponibilizados. Muito obrigado pela sua companhia. No desejo que Jesus lhe abençoe, abençoe a todos nós, nos envolvendo em vibrações de paz e de amor. Que possamos continuar o nosso trabalho da edificação moral de nós mesmos e também da humanidade. Um grande abraço a você e até nosso próximo programa, semana que vem.